Olá, meus queridos, meus guerreiros e guerreiras dessa jornada do emagrecimento. Você que está aí me assistindo agora, com certeza é uma guerreira, né? Um guerreiro do emagrecimento que está em busca de mais informações, de mais conhecimento, de mais técnicas, de tudo aquilo que pode lhe ajudar a eliminar peso nessa sua jornada do emagrecimento, principalmente agora, né? Depois dessa pandemia, onde a maioria das pessoas que já estavam acima do peso ganharam peso. Nós tivemos, infelizmente, deixa eu só dar uma melhoradinha aqui na minha imagem. Infelizmente, tivemos um aumento de 19%, 19%, o que não é pouco, no índice de crescimento da obesidade. Nossa, essa minha imagem é muito clara. Peraí, deixa eu dar uma melhorada nela. Acho que agora tá melhor. Vamos ver. Acho que agora escureceu um pouco, né? No índice no aumento da obesidade, tanto no Brasil quanto no mundo, né? E tem muita gente hoje, muita gente. Então, essa live aqui também é para responder e atender vários pedidos, né? De pessoas que querem agora lutar contra aqueles quilinhos que foram acumulados aí durante essa pandemia e que colocou muita gente em um estado de alerta, né? Em um estado até de preocupação, né? Muitas pessoas ganharam peso e muitas ganharam muito peso. E a nossa live de hoje vai falar sobre o problema mais sério que atinge hoje as pessoas que estão lutando contra o peso. Que não é só o fato de emagrecer, mas de se manter magra. A gente já sabe, já é estatístico, né? As pesquisas confirmam que a principal dificuldade das pessoas agora não é emagrecer. A gente sabe que tem uma quantidade de 90% das pessoas que tentam emagrecer, que buscam emagrecimento e que em um momento ou outro elas conseguem emagrecer. Em um momento ou outro elas conseguem diminuir o peso, depois de uma, duas ou três tentativas. Então, 90% das pessoas que querem emagrecer acabam em algum momento emagrecendo, mas só 5% delas conseguem se manter magra. A maioria das pessoas acabam ganhando peso de novo, a maioria das pessoas acabam engordando tudo de novo, aquilo que emagreceram, e acabam engordando até mais um pouco, o dobro ou até mais. E não isso conta também pessoas que fazem outros procedimentos para emagrecer, que não só uma dieta, mas procedimentos como bariátrica, diminuição da gordura através de cirurgia plástica, acabam depois ganhando peso, porque existe uma dificuldade muito grande em se manter magra. Eu vou responder essa pergunta e também vou responder outras perguntas, que são as perguntas que as pessoas mais me fazem, né? Todos os dias chegam perguntas pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp, né? Por que é tão difícil ser magro? O que eu faço para eliminar a gordura da barriga? O que eu faço? Por que isso? Por que aquilo? Então, hoje eu vou responder essa pergunta, que é o tema da nossa live de hoje, né? Por que é tão difícil se manter magra? E também vou responder outras cinco perguntas, que são as perguntas que mais se apresentam, né? Mas então, vamos lá. Eu gostaria que você desse um oi aí, você que está assistindo, dá um oi aí, me fala aí, tá chegando o som? Você tá me ouvindo bem? Porque essa live era para ter acontecido na segunda-feira passada, mas não saiu o som. Eu falei aqui, mas não consegui configurar aqui meus equipamentos para o som sair bom, então eu tô repetindo, né? Tô fazendo essa live novamente hoje, mas eu quero a confirmação aí de quem está me assistindo, se o som tá saindo certinho, se você tá me ouvindo. Coloca um oi aí, diz de onde você está me ouvindo, diz se você ganhou peso nessa pandemia também, diz se você já emagreceu e acabou engordando de novo, diz se você tem dificuldade para se manter magra. Dá um oi aí, também convida as pessoas que você acha que precisam desse conhecimento, né? Hoje eu vou responder umas 10 perguntas aqui. E chama aquela pessoa que você acha que também precisa desse conhecimento, que está sofrendo com o peso, que está querendo diminuir o peso, que diminui, que engorda de novo, né? Que não sabe como se alimentar direito. Por que engorda tudo de novo depois que emagrece? Então vai lá, chama essa pessoa, manda o link para ela e diz, olha, tá acontecendo lá no YouTube uma live maravilhosa que está falando sobre essa dificuldade que você está enfrentando agora. Mas então vamos lá. Com relação
a dificuldade de se manter magra. Eu vou te falar uma coisa. Não é o que você gostaria de ouvir. Não, infelizmente eu sei que você gostaria de ouvir outra coisa. E eu tô falando isso com certeza absoluta porque eu também estive aí, né, do outro lado. Eu também emagreci 30 quilos. E quando eu estava na minha luta para eliminar 30 quilos, e eliminei os 30 quilos, eu também passei pelo período em que eu tinha que me manter magra. E me mantive, né? Estou magra até hoje, mas eu sei as dificuldades que eu enfrentei. E eu sei que essas dificuldades não eram dificuldades metabólicas, fisiológicas do meu corpo. Eu sei que essas dificuldades eram puramente mentais e emocionais. E olha que eu posso falar com uma tranquilidade de uma pessoa que esteve acima do peso 2 vezes na vida. Então, eu estive acima do peso na minha primeira gravidez, que eu engordei 23 quilos, e depois eu estive acima do peso na minha faculdade. Quando eu fui para a faculdade, eu engordei mais um pouco. Pois eu emagreci, né? Eu tive mais 2 gravidezes, e nas segunda gravidez eu não engordei tanto, só mesmo o peso da gravidez. Logo voltei ao meu peso normal e só fui ganhar peso de novo quando a minha filha mais velha, né, já estava uma moça. E nesse período da faculdade, que foi o período em que daí eu fiquei mais tempo acima do peso, eu fiquei com quase 7 anos acima do peso, quando eu emagreci, eu já estava com a minha mente formatada, porque eu fiquei 7 anos acima do peso. 7 anos é o tempo suficiente para eu criar uma imagem mental de uma pessoa gorda. Para eu criar uma imagem mental não de uma pessoa que é magra, mas que naquele momento estava gorda. Mas eu criei uma imagem mental de uma pessoa gorda. Então eu passei a ser a pessoa acima do peso, a pessoa gorda. E eu me identificava como essa pessoa. Eu não olhava para as vitrines procurando roupas de pessoas magras, eu não procurava comidas de pessoas magras, eu não fazia fotos como as pessoas magras. Eu tinha um comportamento típico de uma pessoa acima do peso. Odiava espelhos, enfim, tudo aquilo que a pessoa que está em cima do peso sabe como é. E para eu conseguir formatar de novo a minha mente, que já depois de 7 anos acima do peso já estava formatada com a mente de uma pessoa acima do peso, eu precisei de um certo tempo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a dificuldade para se manter magra é pura e especificamente responsabilidade mental e emocional. Mental e emocional. Não existe ninguém condenado a ficar acima do peso. Ninguém. A menos que ela emocionalmente ou mentalmente se condene. Não existe ninguém condenado a ficar acima do peso se for atribuir essa responsabilidade ao corpo, ao organismo. Todos nós sabemos que para emagrecer você pode digitar lá no Google, né, dieta para emagrecer, cardápio de emagrecimento, e vai aparecer 1 milhão de ofertas, 1 milhão de ofertas. E todos esses cardápios, todas essas informações servem para também se manter magra. Mas então por quê? Que se tem tudo isso, ainda assim existe essa dificuldade tão grande de se manter magro. Se tem todas essas ofertas disponíveis, justamente porque tudo isso ajuda o corpo a emagrecer, mas não ajuda a mente a emagrecer e encontrar de novo aquela mente, aquele padrão de uma pessoa magra, que é o que a gente constrói aproximadamente, mais de 1 ano depois que ela já está magra. Então tem toda a questão fisiológica de adaptação do corpo, mas também o que é fundamental, o que é crucial para se manter magra é a adaptação mental. Então, por que é tão difícil se manter magra? Porque as pessoas se preocupam demais com o corpo, com o que elas vão comer. As pessoas se preocupam demais com a comida, elas pensam em comida 24 horas por dia. Mas acabou que muitos hábitos ficou no passado. Muitos hábitos saudáveis que mantém magra ficou no passado. Se você pegar uma foto de família de 30, 40 anos atrás, você vai ver que tem pouquíssimas pessoas magras ali. Pouquíssimas. Pouquíssimas pessoas gordas ali. A maioria das pessoas ali estão magras. Naquela época, os hábitos eram outros. Naquela época, os costumes eram outros. E muitas coisas ficaram para trás. Muitas coisas a gente não tem hoje um desapego como tinha naquela época, relacionado à comida, relacionado a tudo que provoca o excesso de peso, como festas, guloseimas, coisas gostosas. Então, muitos hábitos também ficaram no passado e foram substituídos por hábitos que provocam
o ganho de peso. E esses hábitos estão aqui dentro da nossa mente. São eles que nos trazem prazer, que nos trazem alegria, que nos trazem satisfação. E existe um apego muito grande a esses hábitos. Então hoje, para se manter magra, o que a gente precisa é parar de focar um pouco no corpo e focar mais naquelas atividades cotidianas que a gente deixou de fazer, que melhoram o nosso emocional, que melhoram o nosso mental, que melhoram a nossa psique, para que a gente consiga permanecer pelo período mínimo de tempo, que é 1 ano, 2 anos, dar tempo do corpo se adaptar a um corpo magro e dar tempo também do nosso emocional e da nossa mente. Existe uma coisa chamada gordura fantasma. Não sei se vocês já ouviram falar. É como um membro, uma pessoa que ela, por um motivo ou outro, ela tem que amputar a perna, o corpo já não tem mais aquele membro, mas no cérebro ele ainda está ali, então a pessoa ainda fica sentindo aquilo, como se estivesse ali. E no emagrecimento também, até que a pessoa se identifica como uma pessoa magra, para de se olhar no espelho, para de se comportar como uma pessoa que está acima do peso, leva um certo tempo. E isso tudo está aqui dentro da nossa mente. Então, essa é a resposta para a pergunta. Por que é tão difícil se manter magra? Porque precisa emagrecer o corpo, mas precisa principalmente cuidar disso aqui. Aqui é que tem que ser o foco principal depois que a pessoa emagreceu. Depois que ela emagreceu, é claro, ela tem que cuidar da saúde, ela tem que cuidar da alimentação, ela pode voltar a comer tudo que ela comia antes, claro, de uma forma moderada, né? Sem exageros não existe mais, mas ela tem que focar aqui, ela tem que cuidar aqui. Aqui. Se ela cuidar aqui, ela vai permanecer magra. E depois que ela formatou, ela vai ter um hábito, né? Um hábito normal. Ela vai fazer aquilo no automático, como ela fazia antes, sem ter que ficar forçando, sem ter que ficar fazendo dietas intermináveis. Certo? Então eu quero que você deixe nas perguntas aí embaixo também. Você entendeu o que eu acabei de explicar? Por que é tão difícil ser magra? Qual é a sua principal dificuldade depois que você emagrece para se manter magra? O que acontece com você? As suas emoções estão um turbilhão? O que aconteceu? Alguma coisa na família? Uma separação, uma morte, uma dívida? Qualquer coisa, como aconteceu agora essa pandemia, você ganhou peso de novo? Por quê? Porque mexeu com as suas emoções? Mexeu com o seu estado mental? Então está aí a resposta. O que é preciso fazer para alinhar isso? O que é preciso fazer para ajustar isso? É preciso procurar um profissional que ajude a equilibrar as emoções, que ajude a fortalecer o estado emocional. É preciso procurar um profissional do emagrecimento ou um profissional da saúde emocional. Se for preciso, corre atrás, faz o que for, faz o que tem que ser feito. Emagrecer para você é importante? Então corre lá e faz isso. Também tem outras perguntas, até que eu deixei na descrição, né, desse vídeo, que são as perguntas que a maioria das pessoas pedem, né, quando chamam. E as perguntas sobre como diminuir o manequim e como diminuir a barriga, eu vou responder no final dessa live. Então fica até no final, porque também no final eu vou dizer como você faz para diminuir. Porque tem gente que emagrece o corpo e acaba ficando com o barrigão enorme, né? Então no final dessa live eu vou responder essa pergunta também. Mas qual é a próxima pergunta, né, que as pessoas mais fazem? O que acontece com o corpo depois que a pessoa emagrece? Está relacionado também ao ganho de peso? Deixa eu tomar um cafezinho aqui. A essa hora eu gosto de tomar um cafezinho, porque a energia já está baixando, né? No final do dia a gente já falou bastante, conversou bastante. E eu gosto de tomar um cafezinho agora. Não me tira o sono. Inclusive me faz muito bem. O que acontece com o corpo depois que a pessoa emagrece? Acontece uma transformação fisiológica depois que a pessoa emagrece que também pode influenciar no ganho de peso? Claro que sim. Depois que a pessoa emagrece, que ela passou pelo processo de emagrecimento, ou seja, o que ela fez com o corpo dela? No processo de emagrecimento, ela fez com que o corpo retirasse as reservas de energia que ela tinha armazenado no corpo dela. Então, ela se alimentava, ela comia, mas fazia com que o corpo ficasse com um déficit calórico e precisasse tirar do que ela tem armazenada para fornecer energia para ela, né? Para a produção de glicose, para a sustentação do cérebro, né? Para ficar bem, esse processo de metabolismo tinha que acontecer e tirava as reservas que tinha guardado. Quando todo esse processo acontece, o corpo da pessoa sofre mudanças de configuração intestinal, de digestão. Muita coisa muda no corpo da pessoa, muita. Os hormônios oscilam, no caso de mulher, tem até algumas mulheres que sofrem
uma mudança no ciclo menstrual, certo? O corpo precisa se reconfigurar para funcionar com um novo metabolismo. E o que é um metabolismo? É um conjunto de ações que o nosso corpo desempenha para nos manter vivo. E esse metabolismo começa a mudar. Antes eu tinha uma base metabólica, então vamos supor que eu tinha lá 2.000 calorias, né? E essas 2.000 calorias eram fornecidas pela minha alimentação. Então eu tinha uma alimentação que me fornecia 2.000 calorias diárias e o meu corpo gastava 2.000 calorias diárias. Então eu estava mantendo um peso. Mas infelizmente eu estava mantendo um peso que eu não gostava, né? Então o que eu tinha ali? Um metabolismo que recebia uma certa quantidade de alimento e gastava a mesma quantidade. Ou, né, numa hipótese pior, eu estava ingerindo, gastando 2.000 calorias, ingerindo 2.500, 3.000 calorias. E aí o que o corpo fazia? Armazenava gordura em cima de gordura, o que me fazia ganhar peso, certo? Quando eu passo pelo processo de emagrecimento, eu tenho que fazer isso ao contrário, né? É como pegar meu carro e andar na marcha ré, né? Vai causar um desconforto grande. Então eu estava ali ingerindo 2.000 calorias e tinha que fazer meu corpo gastar 3.000, 4.000, né? Só que quando isso acontece, quando o corpo ele recebe menos energia do que ele gasta, a tendência dele é buscar esse equilíbrio, que a gente chama de platô. Mas é um equilíbrio fisiológico, faz parte do nosso mecanismo de sobrevivência. O corpo busca esse equilíbrio para que ele não fique gastando mais do que... Imagina a sua vida financeira. Não é saudável para a vida financeira você gastar mais do que recebe, né? Se você gastar mais do que recebe, você está cometendo aí um suicídio financeiro. E para o corpo é a mesma coisa. Ele não gosta de gastar mais do que ele recebe. Inclusive, ele não foi preparado para isso. Depois eu vou responder também essa pergunta mais no final dessa live. Ele não foi preparado para isso. Então, o que acontece? Essa base metabólica cai. E quando essa base metabólica cai, para ela subir de novo depois é um pouco mais difícil. O que é preciso ser feito dentro de um processo de emagrecimento é não deixar essa base metabólica cair. Porque quando essa base metabólica cai, o corpo entra no modo de guardar energia, de conservar energia. Ele entra, alguns chamam de modo fome, né? Que é evitar de gastar energia. E aí o processo de emagrecimento, além de ser mais demorado, e a pessoa emagrece, tem que ter maior cuidado para não engordar. E depois, em um próximo processo de emagrecimento, esse processo vai ser bem mais difícil. Então, eu dei toda essa volta para dizer que o que acontece com o corpo depois que emagrece? A base metabólica cai. Cai a base metabólica, começa a operar com um metabolismo mais lento e a pessoa precisa manter uma ingestão de calorias menor e mais baixa para que ela não volte a engordar mais depois que ela emagreceu. E outra coisa, depois que a pessoa emagrece, ela leva mais ou menos 1 ano para o corpo se acostumar à nova configuração. A nova configuração do metabolismo e até de funcionamento, tá? Então, o que acontece depois que o corpo emagrece? Cai a base metabólica, a pessoa precisa ingerir menos calorias, porque se ela não ingerir menos, ela vai engordar de novo, e ela tem que esperar pelo menos 1 ano para que esse corpo se reconfigure com esse novo padrão. E a outra pergunta, o que faz uma pessoa ganhar peso mais rápido depois que ela emagrece? Essa pergunta, ela quase que se responde com a pergunta anterior, mas não é só porque a base metabólica cai. O que faz uma pessoa ganhar peso depois que ela emagrece é porque ela não mantém tudo o que ela adicionou no processo de emagrecimento. Então vamos lá, a pessoa quer emagrecer, ela começa a comer mais saudável, começa a comer menos, começa a comer mais regrado, começa a beber água, né, da maneira mais correta, faz jejum intermitente, adiciona exercícios físicos, porque ela está em um processo em que ela precisa fazer com que o corpo retire das reservas. Passou tudo isso, é como se ela tivesse ganhado alta. Opa, então eu ganhei alta, agora eu posso, né, voltar a fazer tudo que eu fazia antes. E aí ela começa a deixar de cumprir ou de deixar de fazer algumas coisas que ela fazia enquanto ela estava emagrecendo. Ou seja, o corpo que baixou a base metabólica começa a ganhar peso de novo, porque ele não está dando conta agora de processar
o que a pessoa está ingerindo. E ganhar peso está relacionado ao que ela come. Está relacionado ao que ela come. Sempre. Sempre. Se ela fez uma mudança de hábitos para emagrecer, mas ela não manteve essa mudança de hábito, ela voltou para o hábito anterior, o resultado vai ser o quê? O resultado anterior. E por que ela engorda mais rápido? Bom, na primeira vez que a pessoa engordou, ela levou anos para ganhar 30 quilos, por exemplo. Depois ela não vai levar tudo isso. Ela vai engordar bem mais rápido e o dobro. Por quê? Lembra que eu falei? Se ela tinha uma base metabólica de 2.000 calorias e gastava 2.000 calorias, depois do processo de emagrecimento, ainda mais se ela fez um processo errado, ainda mais se ela fez um processo que agrediu muito, que provocou uma agressão muito grave no organismo dela, ela vai ingerir 2.000 calorias, mas ela vai ter 1.000, né? Uma base metabólica de 1.000. E a tendência é que ela acumule 1 quilo em cima do outro de um processo muito mais rápido do que a primeira vez que ela ganhou peso. Por que é mais fácil engordar do que emagrecer? Bom, essa é uma resposta que não tem nada a ver com o que você fez até agora para engordar, não tem nada a ver com quem você é, se você é homem ou mulher, não tem nada a ver. Essa é uma resposta puramente instintiva, faz parte de quem somos, faz parte do ser humano, do animal ser humano, tá? Somos animais também. O nosso corpo, feito por Deus, ou, né, como não sei em que você acredita, mas o nosso corpo ele foi feito para armazenar energia. Os primeiros seres humanos da Terra comiam quando caçavam, assim como muitos animais. Quando conseguia caçar algum animal, comia. Se não conseguisse caçar, ficava sem comer até a próxima caça. Eram puramente carnívoros, até tinham as presas, né? O corpo todo adaptado para comer carne crua, né? Porque só veio o alimento cozido depois da descoberta do fogo. E também começaram a comer frutas e folhas, enfim, vegetais, depois que o homem observou os animais e viu que os animais comiam e não morriam, porque o animal ele é inteligente para isso. Ele tem um instinto aguçado para saber qual é a planta que faz mal. Todos os animais e todos os insetos, o homem não tem. O homem nessa questão ele é muito burro mesmo. Um homem come margarina, por exemplo, uma formiga não come, porque sabe instintivamente, sem nem precisar assistir aqui no YouTube uma aula, que a margarina faz mal. Mas o homem não sabe. Então o homem observando os animais, viu que os animais comiam alguns tipos de folhas, frutas e começou a comer também. Passado-se muito tempo depois que o homem já habitava o planeta Terra, certo? E por causa dessa condição, o corpo do homem foi feito para guardar energia, porque não sabia quando ia comer. Então comia, guardava toda a energia para suprir pelo tempo que ia ficar sem comer. Então o nosso corpo ele é feito para viver ele é feito para resistir a vários dias sem comer. Ele é feito para isso. O nosso corpo ele é perfeitamente adaptado para resistir por vários dias sem comer e para resistir com pouca comida, tá? Ele não é preparado para comer exageradamente. Ele não é preparado para exageros, ele não é preparado para o que nós estamos fazendo hoje, para o que a humanidade está fazendo hoje. Por isso surgiram muitas doenças que, né, não tem nem como citar aqui. E o surgimento de todas essas doenças porque o homem passou a ter um comportamento que não é instintivo dele, certo? Então, o corpo, ele engorda mais fácil do que emagrece, porque ele é feito para guardar energia. Ele foi feito para guardar energia. Ele desempenha 2 ciclos, né? Que é o ciclo de queima de gordura. Então, quer você ou não, ele vai queimar gordura, né? Ele é feito para isso, ele vai produzir esse ciclo. E ele também tem o ciclo de armazenar gordura. Quer queira você ou não, ele vai armazenar gordura. Só que o ciclo de armazenar gordura é o ciclo que mais trabalha. É um ciclo que é mais forte dentro do nosso organismo, porque é o nosso mecanismo de sobrevivência mais forte. A outra pergunta é, por que as pessoas começaram a engordar de 4 ou 5 décadas para cá? Então, o nosso corpo ele é feito para armazenar gordura, é o ciclo que é mais poderoso no corpo, porque é o nosso mecanismo de sobrevivência vital. Mas até há 30, 40 anos atrás as pessoas eram magras e agora as pessoas estão acima do peso. Mas por quê que as pessoas estão acima do peso agora
e antes as pessoas se mantinham magras? Porque o ser humano se tornou muito mais sedentário do que era antes, né? Então, antes não, poucas pessoas tinham carro, as pessoas andavam mais, o trabalho era muito mais braçal. Agora veio muita tecnologia que tornou as pessoas mais sedentárias. E não é só isso, né? Porque hoje se pode emagrecer sem fazer exercícios físicos. Mas a nossa alimentação não tem mais a qualidade que tinha. Hoje é bem comum você ver um agricultor no mercado comprando frutas, comprando verduras, comprando a alimentação que é produzida lá na terra. E a nossa alimentação de hoje não tem mais a qualidade que tinha há algum tempo atrás. Se você pegar você pode pesquisar aí na internet, que está disponível aí para você, uma maçã bem selvagem, né? Ela é uma maçã mais pequena, com a casca meia porosa, assim, meia áspera, mais grossa, tem até umas manchinhas, assim, parece um ferrugem. É uma maçã com menos doce, tá? Uma maçã mais pura. A maçã que vem hoje, nossa, você pode se espelhar, né? Você pode passar batom na maçã, de brilhosa que ela é, grande, doce, uma maçã bem mais aguada. E que fornece pra gente uma quantidade muito grande de glicose, é uma maçã modificada, então ali tem uma quantidade maior de hormônios, que não estão nem um pouquinho ajudando a gente a emagrecer ou manter aquele peso, muito pelo contrário. Estão fazendo o nosso pâncreas e o nosso fígado funcionar da maneira contrária que ele deveria funcionar. Então é por isso, né, que hoje, por isso que as pessoas começaram a engordar depois também dessa mudança que houve na base alimentar, no plantio, no cultivo dos alimentos. E devido também ao ser humano ter estacionado um pouco a sua atividade física. Não é obrigado a fazer exercícios físicos para emagrecer. Nós somos como qualquer animal da terra. Você, por acaso, vê um cachorro correndo na rua para fazer exercício para se manter magro? Você vê, por acaso, um gato fazendo exercícios para se manter magro, um pássaro ou qualquer animal, né? E também é muito difícil ver um animal obeso. O animal ele é obeso quando ele é alimentado, né, com alimentos que tornam ele um animal obeso. E ele também não tem fome emocional, você coloca comida para ele lá no prato, ele come a quantidade que precisa e o restante ele vai deixar lá. Né? Já o ser humano, ele come além da conta, ele come mais do que precisa, ele precisa andar na rua para emagrecer, ele precisa ir para academia para emagrecer, coisa que os outros animais não fazem. Mas nós somos iguais aos animais, nós somos exatamente, o nosso corpo é feito exatamente como os animais. Então, por que o homem começou a engordar? Porque ele parou de fazer coisas comuns que o homem fazia, que era se alimentar de uma forma mais correta, caminhar mais ao invés de rodar 20 vezes na quadra até achar uma vaga exatamente no lugar onde a pessoa quer estacionar o carro, né? E isso fez com que a atividade física diminuísse toda a distribuição de nutrientes e até a qualidade do nosso metabolismo, do nosso corpo. E por que não é obrigado a fazer exercício? Também se você buscar nos livros de história, você não vai encontrar nenhum livro de história falando que, sei lá, 30, 40 anos atrás, as pessoas tinham que fazer exercício físico para emagrecer. E nem tá na Bíblia também, né? Vamos falar da história da humanidade contada, né? Num dos livros mais vendidos do mundo. Tem lá na Bíblia que Jesus dizia aos apóstolos, vai ensinar o povo que tem que fazer uma semana de, olha eu aqui profetizando, que tem que fazer uma hora de exercício físico por dia. Não tinha, né? Não tinha nada disso. E isso não está na nossa natureza humana, como qualquer outro animal. Nós fomos colocados na terra para comer, para trabalhar para comer e não para fazer exercícios. Então, por não ser da nossa natureza humana, é algo que também as pessoas têm muito mais resistência, não conseguem manter isso. Acabam criando essa condição, porque agora é necessário fazer, mas se manter uma pessoa assídua no exercício físico, assíduo na atividade física, é muito mais difícil. Então, por isso, as pessoas não conseguem manter e acabam engordando tudo de novo depois que emagrece. Porque não é algo que está presente, não faz parte da nossa natureza humana. E por que os alimentos saudáveis, né? O que se comia há 30 ou 40 anos atrás, que não engordava, agora está engordando? Boa pergunta, né, gente? Por que o que as pessoas comiam há 30, 40 anos atrás, feijão, arroz, legumes, verduras, que não engordava, agora está engordando? Porque existe uma diferença entre
alimentos que são considerados saudáveis, que fazem parte da cadeia de alimentos saudáveis, que mantêm a saúde, que ajudam a manter o peso, que ajudam a melhorar a nossa qualidade de vida, para, né, alimentos que são saudáveis para o emagrecimento. Então, nós estamos falando aqui, ó, por que alimentos saudáveis, como frutas, podem causar o ganho de peso ou não deixar emagrecer, tá? Porque esses alimentos, eles estão na cadeia de alimentos saudáveis que podem ajudar a manter o peso. E quando você está emagrecendo, o que você tem que evitar, olha aqui, você está emagrecendo, ó, o dedinho está descendo. Quando você está emagrecendo, o que você tem que evitar? Tem que evitar o momento de manter o peso. Então, imagina que esse dedinho aqui é para manter o peso. Você tem que evitar o momento de manter o peso e tem que evitar o momento de ganhar peso, certo? Os alimentos, frutas, legumes e verduras nem tanto, mas frutas e legumes que podem fazer a manutenção do peso. Antigamente, eles mantinham o peso também, há 30, 40 anos atrás. As pessoas sempre se mantinham magras. Elas mantinham o peso, mas mantinham o peso que gostavam, né? Não ficavam se mantendo num peso que elas odiavam. E comiam esses alimentos. Então, hoje, esses alimentos eles podem manter o peso ou fazer engordar. Mas por quê? Por que esses alimentos que antigamente mantinham as pessoas magras, agora podem engordar ou evitar que a pessoa emagreça? Justamente porque não são mais alimentos saudáveis, são alimentos totalmente modificados, como eu citei na pergunta anterior, o exemplo da maçã, e também por serem alimentos que não provocam acetose, né? Alguns alimentos não provocam acetose. O que é acetose? É fazer com que o nosso corpo produza corpos cetônicos para que a gente possa emagrecer. Esses corpos cetônicos produzem acetose, que é a nossa queima de gordura. Então, mesmo que sejam alimentos mais saudáveis, produzidos no quintal da sua casa, sem agrotóxicos, sem hormônios, né? E você ingerir eles, são alimentos que vão te manter no peso. Então, imagine você, há 30, 40 anos atrás, ingerindo só alimentos saudáveis, produzidos por você, sem agrotóxicos, alimentos bem orgânicos, e você mantendo um peso. Era isso que acontecia, certo? Só que naquela época as pessoas não tinham engordado ainda. Agora você já está acima do peso. Já está acima do peso e quer fazer uso desses alimentos para emagrecer. Eles vão te impedir de emagrecer. O que você precisa fazer agora é ingerir alimentos que promovam o seu emagrecimento. E para isso precisa existir um equilíbrio alimentar. Fazer uso de frutas, legumes, verduras, proteínas e gorduras boas que promovam o seu emagrecimento. Claro que eu não vou poder explicar tudo isso aqui, porque senão a gente não tem como, né? Ficaríamos até amanhã aqui explicando como você vai fazer esse processo de ingerir os alimentos corretos, na hora certa, na quantidade certa, para promover o seu emagrecimento. E quais alimentos você não deve ingerir, mesmo sendo alimentos da cadeia saudável, porque podem impedir você de emagrecer e, dependendo da quantidade, pode até engordar. Esses alimentos são alimentos com alto índice glicêmico ou com alta carga glicêmica, que fazem com que o seu corpo, ao invés de queimar gordura, produza gordura ou mantenha as reservas que você tem. Por quê? Porque ele entende que você não está enviando para ele os nutrientes que ele precisa para fornecer oxigênio, para fornecer glicose para o seu cérebro, então ele vai segurar o que ele tem, certo? Isso é um assunto para uma outra aula, para uma outra sessão, não tem como explicar aqui. Mas, de antemão, o que você precisa saber? Que a alimentação que era feita lá no passado, a alimentação que era feita há 30, 40 anos atrás, era uma alimentação que mantinha o peso e que vai manter agora, tá? Só que naquela época as pessoas não tinham engordado ainda. Então agora o que você tem que fazer é baixar esse peso para daí depois você fazer aquela alimentação de uma forma regrada e se manter magra. Mas assim, o que faz você eliminar gordura localizada, né? Que é a pergunta ali. Como eu posso eliminar o tamanho do meu manequim, ou seja, os números do meu manequim? Eliminar a gordura da minha barriga, eliminar essa gordura localizada. Primeiro nós temos que entender uma coisa, certo? Muitas pessoas, e a maioria delas, emagrecem
e acabam ficando com muitas gorduras localizadas, que a maioria das pessoas chama de magra falsa, né? Que é uma magra falsa porque ela ainda tem gordura no corpo. O que acontece é que o nosso metabolismo ele não vai acontecer em uma região do corpo de uma forma mais rápida e em outra região do corpo de uma forma mais lenta. Então imagine uma pessoa que emagrece tendo um metabolismo super acelerado na canela, né? Ou nos dedos, ou no pescoço, né? Isso não tem lógica. O metabolismo ele acontece com a mesma velocidade em todas as regiões do corpo. Então é bem lógico, né? Bem óbvio que a gente vai emagrecer mais rápido nos lugares onde tem menos gordura. Nos lugares onde tem mais gordura, vai demorar um pouco mais, certo? Imagina que você coloca 10 caixas d'água, uma do lado da outra, né? Imagine 10 caixas d'água, uma do lado da outra. Você começa pela primeira, coloca um pouquinho de água, na segunda um pouco mais, na terceira um pouco mais, na quarta um pouco mais, na quinta um pouco mais, na sexta e vai até lá na décima. Na décima tá cheia. Faz uma escadinha, né, nessa caixa d'água aí. Agora você pega essas caixas d'água e coloca elas todas para pingar. É pingar, tá? E não é uma pingando rápido, a outra pingando mais lento. Todas na mesma velocidade, todas elas. A velocidade dessa gotinha que vai pingando é o metabolismo, representa o metabolismo. E cada uma dessas caixas representa a área do corpo. Então a primeira representa aquela região onde tem menos gordura. Vamos supor lá na canela, né? Ou aqui no punho, enfim. E a caixa de água que tem mais, né? Representa a área do corpo onde tem mais gordura, que é a barriga, mulheres que engordam mais a região do seio, as coxas, certo? A região das costas, tá? Essas caixas d'água que estão mais cheias representam essas áreas. Qual caixa d'água vai secar mais rápido? Pingando todas elas na mesma velocidade. A primeira que tinha só um pouco d'água ou a última que estava cheia? Essas primeiras aqui vão secar e aquela última lá ainda vai estar pingando, precisando da mesma velocidade do metabolismo. O que você pode fazer é tentar distribuir essa água entre as outras caixas, né? Você pega, distribui essa água entre as outras caixas para acelerar e para fazer com que todas elas diminuam na mesma velocidade. Para você fazer isso, falando de caixas d'água é bem mais fácil, né? Mas para você fazer isso com o seu corpo, você precisa usar algumas técnicas, né? Que vão te ajudar a fazer com que o seu corpo elimine essa gordura de uma forma mais rápida. E para isso, você precisa também saber que o corpo ele tende a concentrar gordura nos lugares onde tem mais espaço. Então, na barriga, nos lugares onde tem mais espaço, mais células adiposas, ele vai concentrar mais gordura lá, tá? Depois ele tem que tirar essa gordura de lá. E as gorduras que se concentram com mais facilidade, não presta atenção, as gorduras que se concentram com mais facilidade são as gorduras que são produzidas pelo nosso corpo e não as gorduras que a gente ingere. O que acontece com a gordura que é produzida pelo nosso corpo? É quando você come macarrão, pão, carboidrato, refrigerante, frutas muito doces. Aí você come tudo isso, o teu corpo pega tudo isso e transforma em gordura, certo? Ou você tem refrigerante, farinha, açúcar armazenado pelo corpo? Não tem, né? Você não tem nada disso armazenado no corpo. Se tiver, morre de diabetes. Então, como você não tem isso, o que o seu corpo faz? Pega tudo isso e transforma em gordura. E ainda mais que você comeu um monte, né? Nossa, se empanturrou comendo. Ele se obriga a pegar tudo isso e transformar em gordura. Quando ele faz isso, ele fez esse processo de síntese, essa gordura se armazena mais rápido, ela precisa se armazenar mais rápido, e ela vai se armazenar mais rápido nos lugares onde tem células adiposas, mais células adiposas. Essa é a gordura mais difícil de eliminar. Quando você ingere gordura, o seu corpo produz um outro hormônio chamado glucagon, ao invés de produzir o hormônio insulina, que é para baixar a sua glicose. Ele produz um outro hormônio chamado glucagon, e esse hormônio vai pegar e vai destruir as gorduras que você já tem armazenada. Porque ele que produz o processo de glicose, ele que produz o processo de cetose. Então, a gordura que você come, é claro que uma parte dela, se você comer demais, também vai armazenar, né? Para tudo tem o seu limite. Mas essa gordura que você come, ela te ajuda a emagrecer, ao invés de te ajudar a engordar. Então, tem gente que pensa, ai meu Deus, eu não posso comer mais gordura. Se eu comer gordura, eu vou engordar.
Dependendo da gordura que você come, ela vai te fazer emagrecer ao invés de fazer engordar. Então, existem muitos mitos por aí, as pessoas estão falando, Lisandra, você tá louca, eu preciso emagrecer, eu tenho que comer gordura. Sim, exatamente, funciona assim. Como você pegar gordura para fazer sabão para destruir gordura. Então, quando você come gorduras boas, não tô falando do óleo de soja, quando você come gorduras boas, você faz com que o seu corpo produza cetose, ele armazena menos gordura. Agora, quando você se entope de carboidrato, quando você se entope de refrigerante, quando você se entope de coisas doces, o que você está fazendo? Você está fazendo o seu corpo produzir gordura e enviar para as regiões onde tem mais facilidade de armazenar. E essa é a gordura mais difícil que tem. Beleza, mas aí você mudou. Agora você não vai mais comer tanto carboidrato, você vai fazer uma alimentação mais cetogênica. E aí o que vai acontecer? Você ainda tá com aquela gordura armazenada lá, certo? Você vai fazer... você vai auxiliar o seu corpo nisso, ingerindo alimentos que façam com que esse processo seja mais rápido. Então, o que são bons? Pega uma caneta e anota aí. Quando você pega uma caneta, eu vou tomar um cafezinho. Anota aí o que te ajuda a eliminar a gordura da barriga das regiões mais rápido. Primeiro, fazer uma lista de alimentos que produzam acetose. Vai lá pro Google, pesquisa, busca auxílio de uma profissional do emagrecimento, ou de uma nutricionista, alguém que vai te ajudar. Pode me chamar também, pode entrar em contato comigo que eu posso te auxiliar nesse processo. Primeiro de tudo, você tem que fazer isso. Não adianta querer fazer a coisa acontecer de fora para dentro. Não adianta. Eu vou fazer mais um monte de coisa, que é o que eu vou te ensinar agora, mas eu quero continuar comendo tudo aquilo que eu comi que me fez esse barrigão aqui. Não adianta, tá? Tem gente que tá lá 1 milhão de anos na academia malhando feito louco e tá gordo. Tem gente que já fez tudo, já fez lipo, já fez bariátrica, já fez abdominoplastia, já fez tudo. E tá lá acima do peso ainda, porque não tá fazendo o que é a base. Então existe uma base, imagine uma pirâmide, mas existe uma base aqui embaixo que sustenta tudo isso. E essa base é a alimentação, que faz emagrecer, que produz um equilíbrio entre os dois ciclos, que é o ciclo de queima de gordura e o ciclo de produção de gordura. Os dois vão acontecer. A produção de gordura vai acontecer porque o nosso mecanismo de sobrevivência sempre vai armazenar para nos suprir pelas próximas horas, e o de queima de gordura, que é para evitar que a gente ganhe peso, que também é para produzir a glicose. Daqui para cima a gente precisa de glicose, daqui para baixo a gente precisa de gordura. Então não adianta querer ignorar essa base aqui para sustentar as outras coisas que você está fazendo. Você está fazendo tudo. Às vezes está indo na academia, está fazendo um monte de coisa, né? Mas ainda assim está acima do peso. Primeiro de tudo, então, é essa alimentação. Partir com uma alimentação que auxilie no emagrecimento. E as outras coisas que você pode fazer é fazer uso de alimentos também, ou bebidas que dão uma acelerada nesse processo. Por exemplo, o caldo, né? O caldinho, o brodinho que chama. Por que as mães, quando chegavam da maternidade com o bebê em casa, né, antigamente, faziam o brodo? Nem tinha YouTube naquela época, nem sabiam, nem faziam nada de aula, né, para aprender, mas já tinham esse conhecimento inato, que era para a mãe não ficar barriguda e não faltar nutrientes para o bebê. Então, o brodo é um alimento que ajuda muito a eliminar gordura localizada. Por ser líquido e mono, entra mais rápido, faz o efeito cetose muito mais rápido. Chás quentes, chás que aceleram o emagrecimento, chás que aceleram a cetose, chás que aceleram o metabolismo, né? Fazer exercício para barriga. E tem essa vantagem, coxa, perna, barriga, você consegue trabalhar. Você pode fazer exercício para barriga, tá? Tem regiões do corpo que é bem mais difícil, por exemplo, nos seios, né? Então imagina, você emagrece, o seio emagrece, mas vai ficar com aquela pele, aquela gordura. Mas aqui não tem como fazer exercícios, mas na barriga tem. Então vai lá, aquece aquela área, aquece essa área. Outra coisa que você pode fazer, algumas pessoas chamam de tubinho, outras chamam de cilindro, outras chamam de aquecimento, que é pegar aquele papel, aquele plástico de enrolar alimento que a gente compra, né, para envolver os alimentos, o papel filme, né, o rolo, e passar em volta da barriga. Você pode passar um gel para aquecer um pouco, passar em volta da barriga e fica o dia inteiro com aquilo. Ele faz um trabalho excelente. Esse trabalho, tá, que eu estou ensinando aqui, essa técnica, faz mais ou menos a ideia da distribuição da água para as outras regiões. Então, ela vai desconcentrar a gordura daqui. Não quer dizer que vai queimar a sua gordura. O processo de queima de gordura, quem faz é o corpo,
O que você vai fazer é desconcentrar a gordura daqui e enviar para as outras regiões. E como o metabolismo está acontecendo no corpo inteiro, então o consumo dessa energia do corpo vai ser um pouco mais rápida. Outra coisa é fazer massagens, né? Procura uma profissional da estética e faz massagens, drenagens, redutora de gordura, redutora de medidas, que também vai tirar. O processo é muito rápido nessa questão, nesse caso, porque elas usam, né, equipamentos e técnicas adequadas para fazer isso. Então você vai, procura um profissional, faz essa massagem que você vai eliminar a gordura de uma forma, vai eliminar do corpo inteiro e não só de algumas áreas, e daí ficar lá muito tempo esperando para eliminar a gordura da barriga. Então essas são as técnicas para você eliminar a gordura da barriga. E aí você vai emagrecer nas regiões mais estratégicas. Aí você vai subir na balança e vai ficar com raiva porque o peso da balança não está descendo muito, mas a sua medida vai diminuir muito. Então por isso que a gente está falando como diminuir 3 números no manequim e diminuir a sua cintura fazendo isso. E outra coisa que é muito mais vantajoso também fazendo isso. Escreve aí se você já pegou papel e caneta. Quando você faz isso, você não está fazendo uso somente da sua capacidade de diminuir a quantidade de comida, de trabalhar a sua alimentação. Você está usando, tá? Não estou dizendo que não tem que fazer, lembra que eu falei? Isso é a base, é aqui embaixo. Mas você está usando outras técnicas para conservar a sua musculatura. Quando você tem músculos trabalhados, o músculo também ele precisa de mais glicose, então ele vai incentivar o corpo a queimar a gordura que tem armazenado para produzir essa glicose, que é isso que o glucagon faz, ele pega a gordura e transforma ela em glicose para você. Quando você faz isso, você vai preservar a sua musculatura. E como você não está judiando muito do seu emocional e do seu mental, a probabilidade de que você tenha um efeito sanfona, ou seja, engordar tudo de novo depois, é muito menor. Muito. Cai drasticamente a possibilidade de você entrar no modo fome. O que é o modo fome? Modo de economia de energia, no modo fome. E aí depois, quando você emagrece, o seu corpo fica ali, naquela luta, naquele desejo, né, de tentar se recuperar. Imagina a condição financeira, né? Você está gastando mais do que... Sempre gastando mais do que recebe, sempre gastando mais do que recebe. A sua luta é para equilibrar isso e até para começar a guardar um pouquinho mais de guardar mais dinheiro, né? Por isso que a gente fala assim que quando uma pessoa está engordando, ela tá fazendo uma poupança, né? A pessoa, olha, tá com uma poupancinha, ela tá engordando. Porque funciona exatamente assim. Quando o corpo entra no modo fome, ele fica sedento. E aí ele desenvolve essas mensagens, né? Esses gatilhos mentais para depois que a pessoa emagrece, começar a retomar velhos hábitos para fornecer a energia que ele entende que ele não está recebendo. Então, quando você faz um processo de emagrecimento também auxiliado por recursos que não é só fazer o seu corpo ficar com déficit calórico, a probabilidade de que você não faça um efeito sanfona é muito maior. Tá? Então tem muita coisa que a gente pode aprender no emagrecimento. E na nossa live que vem, na nossa live de segunda-feira que vem, que daí vai ser na segunda, porque na segunda-feira eu vou estar com o áudio funcionando como está agora. O nosso tema é: engravidei, tive meu bebê e não voltei mais ao meu peso. Engravidei de novo e não voltei mais ao meu peso. Então, engravidou, está com dificuldade para emagrecer, para voltar ao seu peso normal depois do parto? Fica ligadinho, porque na nossa live de segunda-feira nós vamos falar sobre isso e eu vou dar várias dicas aqui, responder várias perguntas de como a mamãe, a mulher, pode emagrecer, voltar ao peso normal, mesmo que ela esteja amamentando. Muito obrigada por me acompanhar até aqui, pela confiança, e nós nos encontramos na segunda-feira que vem. Manda o link da live que eu vou postar nas minhas linhas do tempo para aquela pessoa que você acha que você sabe que também precisa dessa orientação para eliminar peso após o parto. Grande beijo, fica com Deus e até na nossa próxima live.